Olá, bem-vindos à Feira USP e as Profissões. Meu nome é Anelisa Bechara, eu sou professora titular da Faculdade de Direito e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as políticas de diversidade e equidade de gênero na São Francisco. Vocês podiam me perguntar, por que discutir isso, né? Por que é necessária uma política de equidade de gênero na Faculdade de Direito? Eu digo que essa é uma questão muito importante. A inequidade de gênero é uma característica da sociedade brasileira, né, que é marcada por uma cultura patriarcal e machista, e isso sujeita as mulheres, os homossexuais, os bissexuais, os transgêneros e os travestis a vários tipos de violência, inclusive nos espaços universitários. Nesse contexto, além das formas explícitas de agressão física e moral a que essas pessoas são submetidas, em um nível talvez menos visível, elas também enfrentam estereótipos e acabam sendo silenciadas na sua capacidade intelectual, elas têm baixa representação nos espaços institucionais de decisão e recebem remuneração bem menor do que a recebida pelos homens. Tratando do exemplo específico das mulheres e olhando para o universo do direito, embora elas representem mais ou menos metade do 1.200.000 inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, a sua presença em cargos de liderança em carreiras de direito público e de direito privado ainda é minoritária, se comparada à participação masculina. Nesse mesmo sentido, a gente vê que, na medida em que as carreiras jurídicas progridem, a participação feminina vai diminuindo. Aliás, nos diversos cenários profissionais, há uma tendência das mulheres de se espelharem no modelo masculino, levando a um apagamento do gênero e a consideração de uma suposta neutralidade do direito, o que é muito grave, e que traz consequências diretas na aplicação do direito à realidade social. Justamente por isso, embora nas últimas décadas os movimentos feministas tenham feito conquistas importantes, né, tais como a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a emblemática Lei Maria da Penha, as mulheres, os homossexuais, os bissexuais, os transgêneros e os travestis seguem com a consciência de que provavelmente não vão ser tratados com justiça na prática legal cotidiana. E, na verdade, todo esse problema de inequidade de gênero no direito começa na universidade, no ensino jurídico e na dinâmica das relações que vão se estabelecendo no espaço acadêmico. De fato, dentro do curso de Direito, se historicamente o ingresso feminino no corpo discente cresceu a ponto de corresponder hoje à metade do nosso alunado, isso não se verifica na composição dos professores, que é uma composição predominantemente masculina, branca, heterossexual, pertencente a classes sociais privilegiadas e ainda apoiada num ideal de neutralidade do conhecimento. Tudo isso tende a impactar a formação de mulheres, de homossexuais, dos bissexuais, dos transgêneros, que, enxergando a universidade como um ambiente de discriminação e exclusão, se sentem cada vez menos incentivados a fazer parte dela. E se o ambiente acadêmico é contaminado por valores que não refletem o respeito a essas pessoas, isso vai influenciar diretamente, de forma muito negativa, a atuação de profissionais que futuramente vão assumir posições chaves na escala de poder e na tomada de decisões. Então, em uma sociedade que é estruturalmente patriarcal e machista, é papel da academia mostrar que as relações podem e devem ser diferentes, né, formando alunas e alunos para uma experiência mais plural sobre as profissões jurídicas e sobre a própria aplicação concreta do direito. Assim, a maior missão da universidade é, sob essa perspectiva, conduzir a um caminho de constante reflexão, né, permitindo não só conhecer a realidade, mas também elaborar mecanismos para superar estereótipos e para superar preconceitos. Promover o ensino jurídico e o ambiente acadêmico voltados à inclusão e à equidade de gênero significa, no final das contas, contribuir para uma aplicação mais justa do direito, por meio da formação de profissionais mais conscientes e mais sensíveis a essas questões, e por isso profissionais mais capazes de responder às muitas demandas da sociedade moderna. Na Faculdade de Direito da USP, essa é uma preocupação constante e crescente. Assim, em primeiro lugar, a gente tem promovido o incentivo a uma participação mais plural nas aulas e atividades acadêmicas, a partir de uma pedagogia não discriminatória, que começa a tratar expressamente das questões de gênero na sala de aula, né, construindo uma consciência geral sobre esse tema. E, nesse sentido, é interessante ver o exemplo, a partir do ano passado, do ano de 2020, das disciplinas oferecidas, seja na graduação, seja na pós-graduação, sobre direito e equidade de gênero,
no âmbito da Cátedra Unesco de Direito à Educação da Universidade de São Paulo. Nesses dois níveis acadêmicos, graduação e pós-graduação, no âmbito dessa disciplina, Direito e Equidade de Gênero, são desenvolvidas atividades que envolvem vários departamentos, né, atividades voltadas à formação em gênero, aplicadas às diversas áreas do direito, envolvendo a participação ativa de alunas e alunos que, ao final do curso, são incentivados a produzir pesquisas e materiais de divulgação sobre essa temática. Acerca dessas experiências, talvez o resultado mais interessante, aliás, seja o processo de conscientização operado no próprio corpo docente da Faculdade de Direito, que, por meio da participação nas atividades propostas, acaba se dando conta de questões e desafios que até então eram invisíveis ou invisibilizados pelo discurso masculino dominante. De todo modo, o desenvolvimento dessas disciplinas específicas sobre equidade de gênero não exclui a necessidade de integrar reflexões de gênero de forma mais transversal no currículo acadêmico em geral, levando a reflexão para todas as disciplinas. E isso vem sendo realizado de forma crescente na faculdade, levando ao desenvolvimento de uma metodologia distinta da teoria do direito e, consequentemente, levando a uma transformação concreta na própria formação das alunas e dos alunos. Da mesma forma, a São Francisco tem se preocupado com a questão da maior representatividade feminina no próprio ensino jurídico. De fato, mais docentes mulheres vão induzir como um modelo a um maior engajamento feminino nas atividades acadêmicas, a partir da demonstração de que as alunas podem e devem ocupar os espaços na universidade. E nós já vemos hoje uma preocupação grande e expressa da gestão da faculdade nesse sentido, por meio da criação de normas que dispõem sobre a paridade de gênero, tanto em bancas examinadoras, quanto em eventos científicos ocorridos na faculdade. A diretoria da Faculdade de Direito criou também uma comissão específica sobre diversidade e combate a todas as formas de preconceito, transmitindo com isso uma mensagem muito clara de que no território das Arcadas do Lago de São Francisco não se tolera qualquer forma de discriminação e violência de gênero. Em relação às violências concretas de gênero ainda enfrentadas em ambiente acadêmico, uma medida importante para a equidade de gênero que foi adotada pela faculdade é a criação da ouvidoria de gênero. A nossa ouvidoria de gênero foi criada em 2018 com a competência de receber denúncias de assédio de gênero, de prática de atos preconceituosos ou sexistas, de agressões de conotação sexual ou qualquer manifestação de discriminação relacionada ao gênero ou origem sexual. E para além de eventual encaminhamento sancionatório de casos específicos, a atividade dessa ouvidoria se volta fundamentalmente ao diálogo sobre o tema, uma função pedagógica de conscientização em matéria de gênero. De outro lado, também nas áreas de pesquisa e de extensão, a Faculdade de Direito tem desenvolvido diversas atividades voltadas à inclusão e equidade de gênero. Nesse sentido, eu posso mencionar, por exemplo, a pesquisa conduzida pelo Grupo de Pesquisa e Estudo de Inclusão da Academia, que já resultou em um livro chamado Interações de Gênero nas Salas de Aula da Faculdade de Direito da USP, um currículo oculto, livro esse que foi publicado pela Unesco, que hoje é referência nacional e internacional sobre o tema. Também eu posso mencionar tantos outros grupos de pesquisa e de extensão, como o Grupo de Empoderamento Feminino, o Grupo de Expressão Feminina, o Núcleo Direito, Discriminação e Diversidade, o Laboratório de Estudos Étnico-Raciais Quilomboche, o Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade e o Grupo de Cultura do Debate e Tolerância, todos eles voltados à discussão entre alunos, professores e comunidade sobre questões de gênero e a necessidade de políticas inclusivas. De qualquer forma, é claro que a Faculdade de Direito não trata as questões de gênero de uma forma meramente abstrata e uniforme, levando em consideração as interseccionalidades envolvidas aqui, ou seja, as questões que não são de gênero, mas que são relacionadas à questão de gênero, tais como questões étnico-raciais, questões socioeconômicas, questões religiosas, entre outras, que devem ser levadas em consideração quando a gente trata do tema. Portanto, a valorização das diversidades é fundamental nesse campo. Enfim, o direito ainda é um território masculino, ainda é um território marcado por preconceitos e por estereótipos de gênero que levam à discriminação e levam a injustiças.
a equidade de gênero só se conquista com a promoção de uma educação de gênero, né? Então, partindo do papel estratégico da universidade, como um espaço de reflexão pioneira sobre esse tema, a gente pode concluir, de uma forma bastante otimista, né, que a discussão sobre equidade de gênero e inclusão é um caminho sem volta na Faculdade de Direito da USP. E hoje reúne esforços de mulheres e homens que trabalham juntos com consciência sobre o seu poder de transformação. E essa é a missão da universidade, né? Construir um ensino jurídico e um conhecimento científico que privilegia a diversidade e a participação das alunas e alunos no processo de ensino-aprendizagem, de forma a superar a ideia disfuncional de um direito neutro, excludente, né, e de forma a permitir a compreensão das interações sociais a partir das diferenças, inclusive em relação ao gênero. Esse debate está apenas começando, né, e existem vários desafios a serem enfrentados nos próximos anos. Então, eu queria convidar a todas e todos a se unirem a nós, professores, pesquisadores, alunos e funcionários da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, nesse debate, que é um debate fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e menos desigual.